Beleza, está sendo gravado. Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é em relação à declaração de variáveis. Tá? A declaração de variáveis em Python é muito simples, porque ele detecta o tipo de variável que você quer falar para ele. Então, se eu colocar, por exemplo, x igual a 1, ele já sabe que x é igual a 1. Eu não preciso falar que ele é inteiro, eu não preciso falar que ele é decimal, ele já define isso, tá? Se eu quiser, vamos fazer aqui um teste mais simples. Vamos utilizar o console. A gente pode fazer nossos testes aqui no console. O Python, diferente... Oi? Posso. O Python, diferente do C que a gente aprende no Arduino, ele é uma linguagem que é chamada interpretada. Existem dois tipos de linguagem, a linguagem interpretada e a linguagem compilada. A linguagem compilada, ela vai analisar seu código inteiro e ver se tem algum erro nesse seu código. Se tiver algum erro no código, ele não vai executar nada. Eu falo, tem um erro aqui, então eu não vou executar nada. A linguagem interpretada, ela verifica a linha ali. A linha 1 está certo? Tá, então eu já executo ela. A linha 2 está certo? Então eu já executo ela. A linha 3 e assim por diante. Então a gente tem a possibilidade de colocar comandos diretamente aqui. Eu vou fazer aquele comandinho lá, x igual a 1, e vou dar um enter. Ele salvou que x igual a 1. Ó, a gente pode ver aqui. Se eu quiser imprimir o valor de x, eu aperto x e dou enter. Ó, x igual a 1. Tá? Então a gente consegue fazer esses testes. A gente consegue fazer, por exemplo, x mais 2. Quanto que vai dar? 3, né? Então ele já me fala aqui que x mais 2 é igual a 3. Tá? E a gente pode fazer isso via script e pode fazer esse script rodar. X igual a 2, só que aqui eu preciso, não é só digitar x, tá? No console é só digitar x, mas aqui no caso eu preciso mandar ele imprimir alguma coisa, print x. E eu vou pedir para ele rodar esse código, para ver o que ele vai imprimir para a gente, tá? Escolher aqui o funçãozinho. Aí ele rodou, o resultado da compilação foi esse, tá? Ele imprimiu que x igual a 2. Mas vamos falar então de outro tipo de variável. Eu falei de uma inteira, né? X igual a 2. Agora eu vou criar algumas variáveis diferentes. Por exemplo, meu nome. Meu nome é um número, é um texto, é uma palavra. Uma palavra, né? Quando é palavra, ou frase, ou texto, a gente chama de string. String no sentido de cadeia, tá? Como assim cadeia, né? Cadeia de letras, cadeia de caracteres. Então a string são vários caracteres todos juntos, várias letras todas juntas. Então eu vou colocar meu nome. Se eu quero representar uma string, eu abro aspas duplas, tá? Vou colocar meu nome igual a João. Certo? Ele entendeu, beleza? João é meu nome. Vou colocar minha idade. Quantos anos vocês acham que eu tenho? 28. Um pouquinho menos. 62 não. Bom, eu tenho 30 anos, tá? Eu estou falando qual é o tipo da variável que eu estou fazendo? Não, ele já sabe. Se eu quiser forçar um tipo de variável, eu posso. A gente não vai ver isso agora, tá? Altura. Quanto vocês acham que eu meço? 68? Um pouquinho mais. Um pouquinho menos. 78. 1,78. Aqui eu declarei o inteiro, que é minha idade. Idade a gente não fala quanto você tem. Tenho 3 anos e meio, né? 13 anos e meio. Não, é só se for criancinha, né? E fala, né? Mas a gente não fala, tem 30 anos, então é o número inteiro. A minha altura, 1,78. Vamos colocar o peso aqui, tá? Quanto você acha que eu peso? Não tá valendo nota, não. Tá, meu peso, 96,3, tá? Mais um número quebrado. E, por exemplo, se eu estou aposentado. O que eu coloco aqui? Aposentado. Tem duas possibilidades, né? Ou eu estou ou eu não estou. Certo? A gente pode colocar aqui, ó, true, verdade, ou a gente pode colocar false. Tá? A gente chama esse tipo de variável booleana. Ela ocupa só 2 espaços. Onde que a gente poderia utilizar isso lá no Arduino?
No if a gente poderia colocar, mas qual dispositivo que a gente poderia utilizar? Que a gente faz que a gente ou é 0 ou é 1 o resultado dele? No botão, né? No botão a gente poderia fazer a pergunta se é true ou se é false, em vez de perguntar se é 0 ou se é 1. Em vez de usar a variável int, a gente poderia usar a variável booleana. Tá? Essa variável booleana. Mas isso a gente não passou para vocês lá porque é muita informação de uma vez, né? Então a gente está passando o básico, mas aqui eu já vou tentar dar uma adiantadinha, tá? Pessoal, em relação à declaração de variáveis, está tranquilo? Então eu posso declarar um texto, eu posso declarar uma idade, eu posso declarar uma altura, eu posso declarar um peso e não preciso avisar qual o tipo que é, ele detecta automaticamente qual é o tipo que eu vou usar, tá? Vamos imprimir alguma coisa para ver se ele entendeu, se eu conseguir guardar aquela variável? Vamos imprimir a altura. Se eu coloquei a altura com A maiúscula, eu tenho que mandar a variável ser impressa com A maiúsculo, senão ele não entende, tá? Ele acha que é outra variável. Vamos dar um play aqui nesse cara e aqui ele imprimiu o valor da altura, tá? Então print, tranquilo, né? Não tem nada de diferente aqui. Então, agora que a gente falou da altura, desses tipos de variável, a gente pode começar a falar do input e output, né? O que é input, pessoal? É entrada, né? É uma entrada de dados que eu vou colocar no meu programa. Isso, pessoal, vai ser muito importante na hora de a gente fazer a resolução dos nossos problemas. Por quê? Porque aqui ele fala, ó, exemplo de entradas. É isso que ele vai colocar. Esse é um exemplo que ele vai colocar. Exemplo de saída. É isso que ele quer que saia. O programa vai fazer o quê? Ele vai pegar o seu código, vai inserir uma entrada e vai ver se dá a saída esperada. Se deu a saída esperada, ok, você passou de fase, passou de problema, pode resolver o próximo problema. Ele vai fazer isso só uma vez? Não, ele vai fazer um monte de vezes para ver se realmente você fez o programa certo e não deixou o programa viciado. Tá? O que é programa viciado? Por exemplo, eu faço um monte de if que vai obrigar que a minha saída seja essa. Eu não preciso programar a minha função matemática. Eu posso fazer assim, ó, if x igual a 5, if y igual a 3, imprime, Beto ganhou. Não é a mesma coisa? Mas não é isso que eu quero para todas as possibilidades eu ter uma saída lógica, uma saída bem elaborada, tá? Então, quando a gente vai falar de input e output, o primeiro a gente já viu, né? O primeiro tipo de output a gente já utilizou aqui, que é o print, né? Qual que é a vantagem de utilizar o print aqui em Python em relação ao C? A gente pode imprimir um monte de coisa uma junto da outra usando o operador mais. Como assim? O meu nome é meu nome. É estranho isso? Parece que vai funcionar? O Python deixa isso funcionar. O meu nome é e o valor daquela variável. Tá? Vamos mudar o nome da variável? Gabriel. Vou mandar rodar de novo. Meu nome é Gabriel. Então eu consigo imprimir no mesmo comando print um texto, algo fixo e algo variável, só usando o operador mais. Tem como eu usar mais alguma coisa aqui? Tem, eu posso colocar o que eu quiser. Pode falar, Jorge. Isso, é igualzinho o C do Arduino, tá? Para eu declarar um texto, eu uso aspas duplas, tá? Posso usar aspas simples também, o Python aceita tanto uma quanto a outra, tá? O meu nome é Gabriel e eu gosto de batata. Tá? Vocês acham que isso vai funcionar? Eu posso ir somando textos em Python. Essa é uma vantagem que o Python tem, tá? Então isso facilita muito a manipulação de texto. Se fosse em C, por exemplo, eu teria que colocar um print, meu nome é, embaixo um print, a variável que eu quero imprimir, embaixo um print, eu gosto de batata. Aqui não, aqui no comando só a gente consegue imprimir tudo, tá? Falei para vocês que essa é uma linguagem interpretada, né? Que ele executa linha a linha. Vamos
simular um erro aqui, tá? Vamos colocar aqui meu apelido, tá? Mas eu não tenho a variável meu apelido. Vamos ver o que ele devolve para mim? Ó, ele imprimiu, ó, o meu nome é Gabriel, eu gosto de batata. O meu nome é Gabriel, eu gosto de batata. Na hora que ele chegou naquela linha, o meu nome é apelido e o meu nome não tem meu apelido e eu gosto de batata, ele já não fez, ele não executou. Então ele executou as duas primeiras linhas, né, os dois primeiros prints, e só me deu o erro naquela linha que estava errada mesmo, tá? Isso é bom para a gente achar onde está o erro. Às vezes, quando a gente está programando em Arduino, ele até aponta a linha, né, que está o erro. Só que ele não me fala qual que é a situação das outras variáveis, o que foi feito até agora, né? Então isso ajuda a gente a visualizar como que nosso código está rodando até o erro. Se já tiver alguma coisa errada, algum erro de semântica, né, que é erro de lógica, a gente já pode corrigir, tá? Essa é uma das vantagens que a gente tem. Outra vantagem é a gente conseguir manipular aí, de forma fácil essas strings, né, esses conjuntos de caractere. A gente falou do output, que é o print, e agora a gente pode falar do input também, né? Vou colocar aqui, ó, meu peso. Peso é igual a 0, tá? Ninguém pesa 0, né? Mas eu quero definir um valor para esse meu peso, tá? Eu vou usar o input, tá? Vou usar o comando input para pegar alguma coisa do terminal e jogar dentro dessa minha variável. Então, o meu peso ele vai passar a ser o que eu digitar no terminal. Como que isso funciona? Digite seu peso. Eu posso colocar uma frase para indicar qual que é o input que eu quero, tá? E aí a nossa variável vai se tornar aquele valor, tá? Então vou dar um play aqui, digite seu peso, né? Faz de conta que eu emagreci, agora eu estou pesando 80 quilos, tá? Então aí ele declarou que meu peso é 80 quilos. Aqui embaixo eu vou dar um print para a gente conseguir visualizar isso. Tá? Vou pedir para imprimir a variável peso, certo? 80 quilos, opa. Peso vai ser 80 quilos e ele vai imprimir a variável peso, tá? Aí ele imprimiu meu peso é 80 quilos. Então assim eu consigo inserir dados no meu programa via terminal. Eu não preciso escrever meu código com aqueles dados. Eu posso escrever meu código de uma forma genérica e colocar os dados de acordo com a minha necessidade, tá? Bom, mais uma coisa que é importante: comentário, tá? A gente usa comentário no C do Arduino. Para que a gente usa o comentário do C do Arduino? Para organizar nosso código. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, tá? A gente não adianta sair digitando um monte de coisas e não falar o que essas coisas fazem, certo? Aqui, print peso. Pode parecer meio besta ficar fazendo isso. Imprime peso. Explica o que faz. Tá? Pode parecer meio bobo, mas na hora que a gente começar a deixar nosso código grande, é bom a gente organizar dessa forma, tá? E mais uma coisa, por exemplo, eu vim aqui e dei um input no meu peso. Só que agora eu não quero mais dar esse input, mas eu também não quero apagar a linha. Eu quero deixar ela lá, só que eu quero deixar ela lá inerte. Eu quero deixar ela lá de uma forma que eu não vou usar ela, mas ela ainda está lá para quando eu precisar. O que eu faço? Eu venho e comento ela. Esse comentário vai ser ignorado, tá? Então aqui, ó, esse input, meu peso é 0, né? Eu comentei esse meu input, vamos rodar de novo. Qual que é para ser o resultado do print agora? 0, né? Então dei o print, o resultado é 0, tá? Eu consigo ignorar linhas de código sem precisar apagar. E se eu quiser fazer isso com mais linhas ao mesmo tempo? Vamos supor que eu queira ignorar o meu código todo. Tem como ignorar meu código todo? Tem como. Eu coloco aspas triplas, tá? E fecho aspas triplas. Aí o que eu vou colocar aqui embaixo? Print, sei lá, 90, e vai ignorar todo o restante e vai imprimir só o 90. Beleza? Então, ó,
gente viu até agora? Depois vocês assistem com mais calma, tá? A gente viu até agora variável, como que funciona. A gente viu como inserir dados no nosso programa e como imprimir dados no nosso console, tá? É esse cara aqui, que a gente visualiza o que está acontecendo no nosso programa. A gente aprendeu também como fazer comentários. Para que servem os comentários? Para você organizar e para você ignorar alguma linha que você não queira mais utilizar, certo? Pessoal, documentação é muito importante, tá? Eu recomendo todos os códigos que vocês fizerem, vocês documentarem, vocês colocarem comentários na frente. Quando eu comecei a aprender programação, eu não colocava. Aí eu fazia o código, não, eu lembro o que é, não sei o que. Aí depois de um ano eu ia ver aquele código. Não tinha nem ideia do que estava acontecendo. Mas quando a gente começar a fazer a prova, a gente vai ter um benefício pelo tempo que ele fez uma diferença? Sim, vai ter um benefício pelo tempo, mas nada impede de você fazer um comentário ali de 5, 10 segundos, né? Que é uma coisa rápida. Você sabe que seu comando fez, você vai e comenta. Porque às vezes tá um lá olhando, né? Ah, o que esse comentário aí fez? Putz, eu nem lembro. Aí você se perde só para relembrar o que aquele comando estava fazendo, né? Então eu recomendo comentar o máximo possível. Tá? O código que eu fiz no mestrado, ele era gigantesco. E eu precisava mudar muitas coisas nele. O tempo todo eu precisava ficar mudando coisa. Eu comentei o código inteiro. Quando eu comecei a programar, eu não comentava. E eu me perdi. E eu vi a necessidade que comentar o código é bom, tá? Eu vi que é uma ferramenta que vai te ajudar aí no futuro. E não é um futuro distante, não. Às vezes é um futuro de... Entre uma função e outra que você faz, você já esqueceu o que um comandinho básico ele fez. Porque às vezes você tem que quebrar a cabeça para colocar de forma lógica aqueles comandos. Se você não comenta, você esquece qual foi a lógica que você usou para colocar aquela ordem de comandos. Tá? Agora, pessoal, a gente vai falar de outros parâmetros aqui, que se chamam operadores, tá? O que são operadores? O que são operadores aritméticos, por exemplo? Na matemática, um operador. O que é um operador? Você tem um operando e um operador, né? Na matemática. 4 vezes 2, né? Quem é o operador? Multiplicação, né? Quem são os operandos? São os fatores, né? O 4 e o 2, tá? Aqui é a mesma coisa, tá, pessoal? Aqui a gente vai ter, eu vou deixar comentado aqui, mas a gente vai ter alguns exemplos de operador, tá? Vamos fazer aspas triplas aqui, que fica mais fácil, tá? Primeiro, mais. Soma, tá? Segundo, menos. Subtração. Terceiro, asterisco, multiplicação. Quarto, barra. Cadê a barra? Deixa eu mudar a linguagem aqui. Barra. Divisão. Opa, divisão. Divisão, aí foi. Alguns outros operadores importantes. Porcentagem, resto da divisão. Como assim? Digitei 5, porcentagem 2. Qual que vai ser meu resultado? 1. Vai me retornar o resto daquela divisão. Por que isso é importante? O resto de uma divisão. Vamos supor que eu estou programando um caixa bancário. E eu coloquei lá que eu quero tirar R$322 da minha conta do banco. Como que essa conta, que esse programa, ele vai saber quantas notas de cada que ele tem que me dar? A gente tem notas do quê? Imagina que ele queira minimizar o número de notas que ele vai me entregar. A gente tem notas de 100, né? Então o que ele faz? A primeira coisa, ele divide por 100 e pega o resto dessa divisão depois. O resto dessa divisão vai ser o dinheiro que ele ainda tem que te dar. Ele divide por 50, pega o valor da divisão e depois pega o resto dessa divisão. Vai dar 22, depois ele divide por 10, por 20 no caso, né? Pega o resto, depois por 2. Então o programinha, essa é a função de você utilizar um resto, tá? Quando você não consegue quebrar as partes. Expoente, o que é expoente?
Alguém me dá um exemplo aí? Dois elevado a 3, x elevado ao quadrado. Tá? A gente pode usar esse tipo de notação. A gente pode utilizar também o ou. Tá? Ou são dois asteriscos. Tá? O pou também é expoente. Tá? Pou x, vírgula, y. Isso aqui é a mesma coisa que x, y. É a mesma coisa, tá? É só um jeito diferente de organizar. Que também é expoente. Primeiro a base. Isso. Primeiro a base, depois o elevado, tá? Bom, e enfim, são esses os operadores básicos que a gente vai utilizar para fazer os nossos cálculos, tá? Sabendo os operadores, vamos fazer um programinha aqui simples. Eu quero calcular o IMC de alguém. Sabe o que é IMC? Índice de massa corporal. O que eu preciso para calcular o IMC? Altura e o peso, né? Essas duas variáveis aqui, tem, né? Mas eu não vou querer usá-las não, tá? Eu vou deixar elas zeradas aqui. Beleza? Não sei se botar, inicializar ele em 0.1 aqui, tá? E o peso, bom, vamos colocar em 0 também. Vou colocar tudo em 0. Vamos calcular o IMC de alguém, então. Vocês querem calcular eu colocando direto os valores aqui ou a gente vai pegar do terminal? Pegar do terminal é melhor, né? Então vamos lá. Peso igual, como é que eu faço mesmo? Input. Digite seu peso. Tá certo isso? Certeza? Falta aspas. Digite seu peso. Altura. Input. Digite sua altura. Pessoal, vou passar uma dica aqui para vocês, tá? Vou colocar esses caras aqui entre parênteses. E vou falar o tipo que eu quero forçar a minha entrada. Quando eu não forço tipo nenhum, ele entende que é uma string, que é um texto que eu estou inserindo, tá? Então eu preciso falar, aqui no caso, qual é o tipo da entrada que eu estou recebendo. Para falar o tipo da entrada, eu uso uma conversão, tá? Essa conversão, eu coloco o tipo da entrada, o nome do tipo da entrada, int, inteiro, certo? Meu peso vai ser inteiro? Não, né? Eu tenho vírgula, né? 96.3, 92. É um float que a gente fala. Float é ponto flutuante. Ponto flutuante é a mesma coisa que decimal, tá? Que é númerozinho com casa decimal, com vírgula, tá? Float, tá? Eu estou obrigando a minha entrada a ser do tipo float. Quando eu uso entradas no terminal, aí eu faço isso, tá? Para os meus cálculos ficarem certinhos. Quando eu quero converter, pode falar. Não funciona. Se eu quiser inicializá-la dessa forma, eu preciso fazer a conversão aqui em cima, tá? Meu nome igual a Gabriel, aliás, minha idade igual a 30, né? E aqui eu quero falar, eu utilizo... Não, ele não entende isso, tá? Float idade, ele entende como se fosse um erro. Aqui ele dá algumas dicas, tá? Por isso que eu falei para vocês baixarem esse PyCharm, porque ele é muito, não é que ele é intuitivo, ele ajuda muito, tá? Na hora de programar. Tipo, eu coloquei isso, daí eu tenho que colocar as unidades ou tipo, não foi diferente? Unidades. Tipo, ele tá no terminal, Uhum. seu peso. Daí a pessoa, tipo, vai aparecer aqui em quilos ou em gramas? Se você quiser, na hora de imprimir. Ah, mas pode ser, ó, digite seu peso em quilos.
Digite sua altura para fazer o IMC em centímetros, né? Peso sobre altura ao quadrado, né? E eu acho que vou fazer o quadrado, mas senão vai dar. Não, eu acho que é em centímetros mesmo. Aliás, é em metros, é em metros. Em metros, né? E se colocou o float, não. Coloquei o float, porque os dois são pontos flutuantes, os dois são decimais, tá? Se eu fosse colocar a idade, né? Vamos supor aqui que eu quero fazer a idade também. Idade. Aí aqui que eu colocaria no começo? 20, né? Aí faria a mesma coisa, tá? Exatamente a mesma coisa. Vamos ver se eu coloquei certa sintaxe aqui. Beleza, altura e peso. E agora, como é que a gente faz essa conta? IMC igual a peso, barra, né? Que é o operador, dividido por quem? Altura. Duplo. Quadrado. Altura ao quadrado. Certo? Vou imprimir esse cara. Hã? Dá pra usar pouco, né? Dá para usar pouco. Como é que ficaria o pou aqui? 0,2, né? Certo? Vamos ver se dá tudo certo. Agora a gente reza para rodar o código, né? Pode ser que dê algum erro. Digite seu peso em quilogramas. Qual o seu peso, Jorge? Eu acho que deve dar Uns 25? 74. 74. 25 molhado. Sua altura? 1,90. 1,91. 1,91. Seu MC então é 20,28. Você concorda? É isso mesmo? Beleza? Difícil fazer uma continha aqui dentro? O que vocês acharam? Sejam sinceros. Tranquilo, né? Se eu quiser deixar tudo com duas casas decimais, Tá, existe um comando na hora do print, tá? Eu não me lembro agora, mas se eu não me engano é IMC,2 que você coloca, que você define o número de casas decimais que vão ser impressas, tá? Eu vou ver certinho como é que é e passo para vocês, tá? Tipo, é muito complicado para eu colocar de 20 até 25 para ele falar que é normal. Próximo passo. Vamos lá, ó. Fizemos o IMC aqui, tá? Agora nós vamos fazer o próximo passo, vou deixar comentado e depois eu mando esse código para vocês, tá? Quem quiser testar. Nós vimos os operadores aritméticos e já conseguimos fazer um programinha com ele, né? Um programinha simples, mas já é alguma coisa, né? A gente vai ver os operadores de comparação. Vocês vão me falando o que cada um significa. O que esse aqui significa? Maior. Esse aqui? Opa, esse aqui? Menor. Complementando aí o menor, o que esse aqui significa? Menor ou igual. Maior ou igual. E esse aqui? Igual. E esse aqui? Diferente, isso aí. Diferente. É uma exclamação e o igual, tá? Então, esses são os caras que a gente vai precisar, que a gente vai utilizar para fazer nossas comparações. Onde que a gente usa comparação? O primeiro cara aí que a gente aprende, a gente precisa comparar as coisas para tomar uma decisão. If, né? If. Como é que eu faço esse if? Simples assim. If, abro parênteses, tá? Então vamos fazer aqui, ó. If IMC for maior que 20. Se o IMC for maior que 20, peso normal. Se for maior que 20, hã? IMC normal. Tá. Pessoal, quando a gente faz if
em C, lá do Arduino. O que a gente tem que fazer depois que a gente coloca a comparação? Abrir uma chave. E tudo que vai estar dentro dessa chave vai estar dentro daquele if. Certo? O if vai executar só o que está dentro daquela chave. Aqui em Python a gente não utiliza a chave, a gente usa indentação. Sempre que eu colocar para frente alguma coisa, eu quero dizer que essa alguma coisa está dentro do que está atrás dela, do que está em cima dela. Por exemplo, eu acabei de escrever um if. São 2 pontos. 2 pontos, isso. If, a comparação é 2 pontos. Agora eu estou falando para ele o que vai estar dentro do if. Vai estar dentro do if IMC normal, tá? Então, se for maior que 20, IMC normal. Se eu retornar aqui e der um print, fim. Se o IMC for menor que 20, se o IMC for menor que 20, o que ele vai imprimir? Só fim. Só fim, porque ele não vai entrar no if. E se eu fizesse isso aqui? O que ele ia imprimir? Não imprimir nada, né? Então, vocês entenderam? Aqui a gente não usa chaves, a gente usa indentação, certo? A chave do Python é indentar, é colocar para frente, tá? E se eu colocasse outro if aqui, ó, por exemplo, if IMC menor que 25. 2 pontos. Opa, perdão. Menor que 25. Se você mudar isso, O que eu tenho que fazer aqui? Para esse meu print fim tá dentro desse meu outro if. Indentar. Vamos testar? Ele fala aqui, ó. Ele explica, ó. Estava esperando uma indentação, né? Você colocou um if, mas você não indentou? Então por que você fez um if se não tem nada dentro dele? Se não tem comando nenhum? Ele já aponta como um erro. Falou, então indenta esse cara aí, que aí eu aceito esse código, tá? E se eu começar a colocar vários ifs? Aí vai ficar grande, né? Aí vai ficar grande. Aí essa barrinha aqui de rolagem eu vou ter que ir lá pro lado com ela. Então o if não volta pro começo? Tipo, eu fiz um if, daí coloquei o que estava dentro e não volta pro começo também. Continua como se ele estivesse dentro do if. Sim. Como é que eu faço para voltar, para sair do if? Volto. Sair do if. Se o valor que ele colocou for maior que 20 e menor que 25, ele vai ter errado. Isso aí. Ele vai chegar aqui, né? Se não chegar, eu vou imprimir. Alguém dá uma ideia aí? Fim 2, sei lá. Só para representar. Tá. Se for abaixo, né? Por exemplo. Não. Aqui não, aqui vai imprimir sempre, né? Na verdade. O que eu posso fazer aqui? No caso, colocar um else. Tá? Aqui não preciso colocar nada. E dentro do meu else eu imprimo 20. IMC abaixo. Se for menor que 20, né, vai estar abaixo, né? Menor que 25 ou maior que 20? Isso aqui no caso vai ser menor que 20, né? Porque esse if aqui, ó, esse else aqui, ele condiz com qual dos ifs? O primeiro, que está na mesma indentação dele, tá? Se eu quiser colocar outro aqui, ó, eu tenho que colocar na mesma indentação, tá? If print, só para começo, lá, por exemplo. Só para imprimir as coisas. Deveria estar utilizando os exemplos mais fáceis de enxergar, né? Mas enfim, vamos tirar esse cara daqui, vamos deixar isso bonitinho, ó. Se for menor que 20, se for maior que 20, na verdade, e menor que 25, a gente vai considerar IMC normal, tá? Se for maior que 20
e maior que 25 também, vou colocar IMC acima, certo? É maior que 25 também. E se for menor que 20, IMC abaixo. Beleza? Vamos ver se isso daqui funciona. Faltou fechar a chave. Beleza. Vou dar outro run aqui. Ele está rodando aqui ainda, né? Cadê o erro? Beleza, vamos rodar aqui de novo. Vou colocar aqui meu peso de novo, tá? Vamos ver meu IMC. 96,3. Minha altura, 1,78. Olha lá, meu IMC. Deu alto mesmo. Podia colocar IMC acima, poderia colocar façam uma dieta, né? Alguma coisa do tipo, tá? Mas entrou aqui, né? Era esperado, né? Porque ele era maior que 20 e também era maior que 25, né? Então maior que 25 ele entra aqui. Beleza? Se eu quisesse fazer uma comparação, é igual, né? Igual. Beleza? Enfim, eu acho que hoje eu queria passar isso para vocês, a parte mais básica mesmo. Vocês acharam difícil? Acharam tranquilo? Vocês acham que vocês conseguem fazer esse programa? Vamos lá? Como ficaria a primeira função? Por exemplo, função R, tá? Vamos apagar. Vamos deixar esse cara aqui, vamos abrir um código novo. Vamos abrir um script novo aqui. File, new, Python file. Tá? Eu criei um projeto antes de tudo, tá? Eu vim aqui em new, project. Criei esse projetinho, aí eu venho em new file e vamos colocar aqui, ó, aquecimento, né? Aqui o primeiro exercício. Tá? Vou fechar esse cara antigo aqui e vamos fazer o aquecimento. Então, o que ele quer fazer? Ele quer colocar dois dados, né, de quem seria um x e quem seria um y, e quer calcular o valor de cada função. Quais são as primeiras coisas que eu tenho que fazer? Vou colocar aqui. Vamos declarar x, vamos declarar y, tá? X igual a... Ele me deu alguma restrição? Consiste em dois números inteiros, né? Então x igual a... Vamos declarar ele como um int, né? Int igual a input. Quero colocar algum texto aqui? Vou colocar, né? Você tem que colocar exatamente do jeito que está aqui. Ele vai dar o input exatamente do jeito que está aqui. Ele vai dar um 5, depois vai dar um 3. Peraí, repete sua pergunta, acho que eu não entendi. Não, eu queria saber se ele dá os dois inputs na mesma linha, se ele dá os inputs depois dá o... Ele dá os dois inputs na mesma linha, mas quando você coloca um espaço, ele separa, tá? Ele separa automaticamente. Pelo menos em C é assim. Em Python eu não te garanto, mas em Python eles vão dar um jeito de colocar o input direito, tá? A gente pode ficar tranquilo em relação a isso. Então aqui deu o input do x, vou copiar aqui, tá? O input do y também. O que eu fiz aqui? Eu recebi os dois valores, né? Para qualquer valor da função. O que eu tenho que fazer agora, já que eu tenho o valor de x de y? Calcular a função. Vamos colocar a função R aqui, ó, que é do Rafael. Tá? R é igual a 3 ou 3 vezes x elevado a 2 mais y asterisco asterisco ao quadrado. Será que isso vai funcionar? Vamos mandar imprimir o R para ver se está certo.
Vamos lá. Se eu colocar o valor 1 e 1, por exemplo. 1 em x e 1 em y. Quanto que daria? 3 vezes 1, 3. Isso elevado ao quadrado, 9, né? 3 ao quadrado, 9. Mais 1 elevado ao quadrado. 1, que é a soma dos dois dá 10, né? Vamos ver se isso funciona. Ou ele está com o antigo ainda. Vamos dar um run aqui. Aquecimento, né? A gente tem que mudar. Ele não entende. Beleza. X igual a 1. Y igual a 1. Qual o valor de R? Certo? Poderia colocar o valor de R é, entre aspas, né? Não pode esquecer as aspas. Vou falar aqui no texto. Vamos rodar de novo. Que ele converteu como int. Beleza. Aqui a gente converte para string, tá? str. Beleza, a gente tem que converter para uma string e somar string com string, tá? Então, 1 e 1, beleza. O valor de R é 10, tá? Ele imprimiu o texto, né? Só junta texto com texto, tá? O que você tem que desse aqui que é igual a 0? Então, vamos fazer isso independente? Não precisa, então. É mania do C isso, mas não precisa. Ele vai entender, então. Vamos dar outros dois valores? Dois inputs separados. Não aceita. Eles vão ter que arrumar isso com o Python, dar um input por vez, tá? Ele executa linha a linha, né? Então, vamos lá. Vamos fazer outro valor aqui. Vou colocar 2, 1 em x e 2 em y. Quanto que tem que dar? 1 em x, né? Aqui a gente sabe que está 9, 2 elevado ao quadrado. Opa, vou colocar, né? 1 em x, 2 em y, 13. Beleza? Conseguimos fazer os outros? Doutrinação da escola. Como? Doutrinação da escola. Por quê? Como assim? 13. Ah, pode crer, vamos fazer um que dá 17 aqui para ficar equilibrado, né? Beleza? Pessoal, aula que vem, quinta que vem, vocês conseguem me trazer esse exercício feito? Beleza, então fica aí a missão para vocês, tá? Se a gente pegar a entrada e dar mais um print, né? Porque ela aparece aqui e dá mais um print. Aí ele consegue dar. Consegue. Aí você consegue separar tudo. Mas como que eu faço para explicar? Para splitar você precisa pegar algumas funções de string, tá? Tem alguns comandos que você splita em relação a um argumento que você coloca. Por exemplo, sempre que houver um espaço, eu quero criar uma string nova. Tá? Eu quero fazer uma string nova. Aí vai ser um pouquinho mais complicado, mas a gente vai trabalhando com isso aí ao longo do tempo. Tá? A gente tem até o dia 7. Até o dia 7 a gente tem aí 3 semanas, né? Dia 8, né, no caso. Acho que dá pra gente avançar bem. Fazendo esse aquecimento, fazer a impressão certa, façam os testes, tá? Se vai ser condizente aqui. Aqui tem os exemplos de código em C, em C++ e em Java, tá? Quem programar em Java quiser dar uma olhada. E depois, se vocês quiserem ir olhando os outros exercícios, falar, acho que eu já sei fazer.
Acho que eu já sei fazer. Então eu vou fazer. Tá? Vou adiantando, tá? Em relação aos grupos, se alguém do grupo não quiser participar mais, desistir, a gente tem o Johan, o programador em potencial aí, esperando um time, tá? E se o Johan arranjar mais alguém também, a gente forma um novo time. Vocês fizeram a inscrição já? Então beleza, vou parar a gravação aqui.